Como se diz em hebraico, Afrohim Hamaim, ou seja, bem-vindos a mais uma de nossas aulas, nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 5, que tem o título Jesus é o Senhor do Sábado. Este é um assunto polêmico no meio cristão, mas tentaremos ajudar a entender acerca do quarto mandamento que diz: lembra-te do Senhor, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e que está escrito aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, e vai dos versos 8 até 11. A palavra sábado vem do hebraico Shabat, significando inicialmente descanso, inatividade. Este é o dia do descanso semanal no judaísmo e é observado a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Isto implica em se abster de executar atividades laborais durante esse período. O sábado recebeu esse nome quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Antes era apenas conhecido como sétimo dia, como vemos em Gênesis 2:2. O sábado é o único dia dos 7 dias da semana que tem um nome próprio. E isso para os hebreus. E para eles, 7 em hebraico é Sheva e semana Shavuá. O primeiro dia da semana é falado Yom Rishon. O segundo dia, Yom Sheni. O terceiro, Yom Shlishi. O quarto, Yom Revi. O quinto, Yom Shamishi. O sexto, Yom Shishi. E o sétimo, Shabat, ou Yom Shabat. É o único que não é contado com uma sequência numérica, mas com um nome próprio. A palavra hebraica Shabat tem relação com o verbo Shabat, ou Sheva, que também dá o nome do número 7. Mas essa palavra significa, mais especificamente, cessar, parar. Apesar de ser vista quase que universalmente como descanso, a palavra sábado, ou um período de descanso, uma tradução mais literal seria cessação, com uma implicação de parar o trabalho. Portanto, Shabat é o dia da cessação do trabalho de Deus, enquanto que descanso é implícito, né? Mas não é a melhor expressão da palavra em si. Nesse sentido, alguns linguistas tendem a querer substituir a expressão descanso por cessação do trabalho na aplicação da palavra no contexto do quarto mandamento. Esta aplicação encontra apoio lá em Gênesis 2:2, que diz: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. A expressão Vaishbot é traduzida como e ele descansou. Shbot vem da palavra Shabot, descansar, com o sentido de cessar, pois também tem a mesma raiz de Shabat. Então poderíamos dizer que a frase ficaria melhor numa exegese mais perfeita se nós falássemos o seguinte: e havendo Deus acabado o dia sétimo a obra que fizera, cessou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. É interessante pensar que os 10 mandamentos foram dados por Deus ao povo muito tempo depois de ter criado o homem. Segundo alguns estudiosos, em torno de 2.500 anos depois da criação do mundo. Os personagens bíblicos como Noé, Abraão e seus filhos, até então não observavam o sábado. Por isso a lei e os demais ensinamentos transmitidos a Moisés é objeto de criterioso estudo até os dias de hoje. Assim, o quarto mandamento que estudaremos hoje é repleto de polêmicas e interpretações diversas, pois ele não está, pelo menos na lei de Moisés, disperso em qualquer situação temporal. Ele se refere a um dia exato, específico da semana.
definidamente expresso no Decálogo e se refere ao 7º dia da semana, o último dia da história da criação, o dia de sábado. Para iniciarmos os estudos de hoje, iremos ver no primeiro ponto da lição os aspectos da lei no Antigo Testamento. Um fato importante para nós iniciarmos é entender que a lei foi dada exclusivamente ao povo hebreu. Nenhum outro povo a recebeu para cumprir. Nosso comentarista nos chama a atenção de uma coisa, que existem formas de observar a lei. Uma forma cerimonialista, abolida com o advento de Cristo, e uma outra moral, vigente espiritualmente após seu advento. Eu ouso até acrescentar mais uma, a forma civil e penal de observar a lei. São leis facilmente encontradas nos primeiros livros da Torá, a saber, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A primeira forma, a forma cerimonialista de observar a lei, se entende pela realização das práticas ritualísticas, como a observância de datas, da oferta de sacrifícios e até de como se deveriam apresentar os fiéis aos serviços das cerimônias, assim como os que iriam realizá-las, os sacerdotes, e ainda o que seria usado nos sacrifícios. O segundo aspecto, a forma moral de observar a lei se entende pela consciência de que, evitando certas condutas, você estivesse agradando a Deus. A última forma de observar a lei, que inseri como sendo a forma de conduta sob regras civis e penais, se assemelham às que observamos hoje. Por exemplo, o Antigo Testamento traz leis sanitárias sobre o parto, sobre a lepra, fala sobre os casamentos ilícitos, os crimes, heranças, divisão de terras e um monte de outras coisas. Uma legislação muito completa que ainda vale até os dias de hoje em muitos países, claro que com algumas adaptações. Encontramos na narrativa bíblica do Antigo Testamento, no Torá, algumas formas implícitas e explícitas de observar a lei. As formas explícitas, ou a forma clara e sem ambiguidade, ou necessidade de interpretação de seu real sentido, estavam perfeitamente escritas para serem entendidas ao pé da letra, com uma objetividade ímpar. Por exemplo, não adulterarás. O 7º mandamento do Decálogo é uma proibição clara, não tem que tentar explicar nada. Tá? Para entender que é proibido, ponto. Em Levítico 20:10, uma lei complementar ao Decálogo diz que certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Essas são as formas explícitas de observar a lei, ou seja, observando na prática e não adulterando, pois se fizer, será condenado. Algo mais explícito que isso não existe. Aqui vemos um aspecto civil e penal aplicado. A forma implícita está fortemente presente, principalmente no Decálogo, e está presente com esta força sem enfraquecer seu aspecto explícito, ao contrário, robustecendo-o. Por exemplo, se a gente combinar o 7º mandamento, que é não adulterarás, com o primeiro, que é não terás outros deuses diante de mim, e combinar com o segundo, não farás para ti imagem de escultura, e não te encurvarás perante elas, e também combinar com este quarto, lembra-te do sábado, tem um fortíssimo apelo moral que perdura até os nossos dias. Ter outros deuses, curvar-se diante de imagens, ou não observar o dia do sábado é como adulterar contra Deus. É um aspecto implícito. E o povo fez isso. Não adulterava com a mulher do outro, mas traía seu Deus com outros deuses. Cometia assim adultério contra Deus.
Esse mesmo sentido moral vigora até hoje, embora a lei cerimonial tenha sido abolida e as leis civis e penais substituídas pelas atuais. Podemos hoje adulterar contra Deus adorando a Ele na igreja no domingo e no resto da semana simplesmente o ignorando e adorando outras coisas. Com isso, podemos afirmar que a lei em relação ao Novo Testamento possui princípios de completude e continuidade. Ou seja, o Novo Testamento completa a lei e realça os aspectos de práticas morais, como o amor ao próximo, por exemplo. E traz princípios de ruptura, onde vemos que a completude e continuidade do Novo Testamento faz abolir certas práticas, como, por exemplo, o sacrifício de animais do Antigo Testamento. O quarto mandamento está intimamente ligado à lei cerimonial, pois estabelece um dia para ser santificado. Neste sentido, podemos concluir este ponto dizendo que a lei cerimonial foi abolida, rompida, as civis e penais substituídas pelas adequações históricas seculares, assim como sendo completadas. Mas a lei moral foi estabelecida perpetuamente, por continuidade, e por isso devemos entender como isso se dá em relação ao quarto mandamento. Com isto, nós podemos passar para o próximo ponto de nossa lição. Consciência moral humana. Quero começar este ponto lendo 3 passagens da Bíblia. O primeiro texto está em Jeremias 31, versos 31 a 33, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O segundo texto está em Hebreus 8:10, que diz: Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O terceiro texto está em Romanos 2:14-15, que diz: Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os que mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Vemos aqui na revelação a instauração de uma desnecessidade de uma lei escrita em um certo tempo da história. Um tempo quando a consciência do homem por si só estabelecerá tais leis em seu coração, observando-as, obedecendo-as e cumprindo-as pacificamente sem a necessidade do temor da pena, tornando-a uma lei da consciência pela ação do Espírito Santo. Uma vez perpetuada a lei moral por estes meios, cai a necessidade de uma lei cerimonial que dizia o que cada pessoa comum do povo tinha que fazer nas cerimônias. Até cai o que cada sacerdote deveria se vestir, ou o que deveria comer e quando deveria tomar banho. Cai também a lei civil e penal, pois não haverá mais litígio entre os irmãos. Cada um terá o que é seu por direito e de direito,
e também o dará a quem quer que tenha direito. Na advocacia nós temos a máxima quic sum iuris et iuri. Esta consciência moral adquirida pela graça de Deus é libertadora. Liberta do temor da lei e dos riscos de não cumpri-la, assim como elimina a possibilidade de não ser cumprida. Em relação à guarda do sábado, não poderia ser diferente. Não se pode obedecer estes mandamentos da mesma forma que antes do advento de Cristo. Senão a regra da consciência é retornada à regra do temor da lei e saímos do estágio de liberdade para o de escravidão da lei. Trocamos a graça pela lei. Mas a lei é ruim? Não, absolutamente. Mas não é perfeita, como o autor de Hebreus explicou. Cai a lei e fica a consciência dela. Se cai a lei e fica a sua consciência moral, não cai apenas o não adulterarás, cai a traição de qualquer natureza. Cai até o nosso pensamento mal acerca de uma mulher, como falou Jesus e nos advertiu lá em Mateus 5, 27 e 28, dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A lei está no meu coração. Cai toda a lei, cai o não furtarás, cai o falso testemunho, cai a desonra a pai e mãe, cai até o sábado. Mas por causa da consciência não cai o dia do Senhor. Como é isso? É simples. Se eu não tenho ou não desejo outro Deus, não preciso de um mandamento para isso. Se eu não adoro e me curvo ante outros deuses e imagens, não preciso de um mandamento. Se eu não tomo e sequer penso em tomar o nome de meu Deus em vão, não preciso de um mandamento para isso. Se todos os meus dias são santificados para Deus pela novidade de vida que agora vivo em Jesus, meu sábado é minha vida e a minha vida é Jesus. Meu viver é Cristo e Jesus é o meu descanso. Ele é o meu sábado. Esse ponto de nossa lição, que faz com que nossa consciência dispense a lei, então nos afirma que a lei escrita foi abolida em seu aspecto cerimonial e de eficácia documental civil e penal, mas que reserva como sombra dos bens futuros um aspecto moral a ser preservado. O sábado, como sétimo dia e dia para se lembrar do Senhor e separá-lo para o descanso, foi abolido pela eficácia da consciência do eterno dia do Senhor. Mas Shabat tem o significado, por extensão, de descanso. Então, enquanto estamos aqui, em corpos mortais, neste mundo, com dias de 24 horas, semanas de 7 dias, meses com mais ou menos 30 dias e anos de 365 dias, não é recomendável tirar um dia específico para adoração e descanso? Sim, é. Como da mesma forma, não importa a hora que você vai comer, importa é se vai comer. Não importa que dia vai adorar, mas se vai adorar. A própria ciência diz isso, que temos que descansar um dia da semana. As leis trabalhistas nos obrigam a isso. Mas importa qual dia? Não, não importa. Para mim não fará diferença, nem para você. E o apoio bíblico para isso é encontrado em Atos 2, 46 e 47, que diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Aqui vemos a igreja indo todos os dias para o templo. Em Atos, vemos eles agregando pessoas todos os dias. Portanto, deixou de fazer diferença se era o sétimo ou o primeiro dia da semana para os fiéis. Mas e quando
quando penso em igreja, não penso mais só em mim, penso em igreja como corpo de Cristo. Fará a diferença? Isto nos conduz ao próximo ponto da lição. Vendo mal onde não existe. Como indivíduo, estou livre da lei, o aio, o jugo, a sombra das coisas morais futuras. E, portanto, o sábado agora são todos os dias de minha vida. Todo dia me lembrarei de santificar aquele dia ao meu Senhor. Todo dia, quando acordar, dedicarei tudo que eu fizer ao meu Senhor. Meu sábado é todo o meu presente e meu futuro. Um dia da semana não fará diferença diante de todos os demais, já que todos serão santificados ao Senhor. Mas para a igreja, isso ainda pode fazer alguma diferença. Isto porque este corpo de Cristo, em determinados momentos, necessita mostrar e experimentar unidade e requer reunir-se para, em conjunto, adorar. Nós precisamos disso. Talvez por isso, com essa consciência, as primeiras comunidades cristãs passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Aqui é reforçada a intenção de Cristo em dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, por necessidade, deve o homem eleger um dia e a igreja eleger um dia para se reunir. Portanto, mas por que primeiro dia? É muito provável que agora a igreja não se reunisse no sétimo dia, mas o fizesse no primeiro dia, porque pelo menos existiam 3 motivos que vemos na Bíblia indicar isso. O primeiro, obviamente, era pelo fato de que a igreja agora não era somente formada por hebreus, a quem a lei havia sido dirigida exclusivamente. Gentios de todas as nações, doravante, vinham fazer parte da igreja. Samaritanos, sírios, fenícios, etíopes, gregos, romanos, cuja lei de Moisés não tinha vigência sobre eles. Esses povos tinham variadas escolhas de dias sagrados. Os muçulmanos têm a sexta-feira como dia sagrado. Os judeus, o sábado. Os cristãos, atualmente, em sua maioria, o domingo. Como a lei não era prescrita a outros povos e como as pregações, principalmente de Paulo, apontavam para não submeter os novos conversos, gentios, à observação da lei de Moisés, dada a liberdade produzida pelo Evangelho, o afastamento da lei explícita para o vigor da lei implícita, ou seja, da vigência de uma consciência moldada pelo Espírito Santo, deu a liberdade aos novos convertidos de escolher um dia para suas reuniões como expressão do louvor e adoração, bem como da unidade do corpo de Cristo. E esse dia escolhido foi o domingo, o dia de sua ressurreição. Não era mais um dia estabelecido pela lei, mas um dia estabelecido pela consciência da lei. E essa consciência fazia-se comemorar no primeiro dia da semana, o dia da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mundo, o dia de sua ressurreição, o mais importante dia da história da humanidade. Infelizmente, muitos ainda estão presos às determinações legais do Antigo Testamento e não atingiram o nível de consciência esperado pelas profecias de Jeremias 31, 33. Ainda não receberam, se apropriaram dessa profecia. Por isso, ainda ancoram sua própria salvação em alguns mandamentos isolados que devem ser obedecidos explicitamente, como a observância do sábado como dia do Senhor. Esse pensamento ata a salvação a algumas pontas do Antigo Testamento, enquanto outras, que logicamente deveriam ainda estar atadas, segundo tal raciocínio, foram desatadas, desamarradas. Vamos ver aqui em Tiago 2, 10, 11, o que ele escreve a respeito. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um
só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Ora, não caberia a observância de um único item da lei, senão toda ela, para que a pessoa seja justificada. Assim, quem observa apenas pontos da lei e esquece de algum ou alguns, torna-se transgressor de toda a lei, se não cumprir apenas um de seus mandamentos. Quem ainda defende a observância do sábado deve, entre outras tantas obrigações, então se circuncidar, caso seja homem. Isto nos termos do que prevê lá Levítico 12:3. A observância da lei nos remete a um tipo de salvação que se alcança pelas obras da lei. Na verdade, sabemos que depois do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, toda a lei se cumpriu. Consumou-se toda a lei, e as obras da lei não mais justificam o homem para a sua salvação. Paulo nos explica isso em sua carta aos crentes de Gálatas, no capítulo 2, verso 16, dizendo: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Por isso, ver um mal em deixar de lembrar do dia de sábado para o santificar após o advento de Cristo é ver um mal onde ele não existe. Pois a nova vida que em Cristo vivemos é o sábado do Senhor, o descanso prometido em Cristo e por Cristo. Por isso, ele disse em Mateus 11, 27 a 30, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é onde encontramos descanso e não no sábado. Cuidado, quem impõe leis não conhece o poder da graça. Quem coloca o mal onde ele não existe, faz com que como os fariseus que quiseram condenar os discípulos de Jesus por colher espigas no sábado para matar a fome. O segundo motivo de se reunir no domingo pode estar relacionado à necessidade de um dia de descanso literal, de cessação da labuta, de saída da rotina de trabalho físico e mental, incansável até naqueles povos daquela época, e é o quarto ponto da nossa lição, que fala a igreja e o dia do descanso. Esse é o nosso ponto. Como vimos no último versículo lido, Jesus se apresenta como quem pode nos trazer descanso. E como vimos anteriormente, a significação de Jesus em nossas vidas estabelece o viver em Cristo como uma expressão de que nosso sábado agora é eterno. Entramos no dia do descanso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os maiores eventos da história da igreja se deram no primeiro dia da semana. Foi num domingo que Jesus ressuscitou, João 20, verso 1. E também foi num domingo que Jesus se apresentou a seus discípulos depois de sua ressurreição, até entrando na casa sem que as portas estivessem abertas, João 20, 19. Foi num domingo que os apóstolos reunidos receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Talvez você diga, não, foi num sábado, pois a festa
do Pentecostes é 7 sábados depois de 7 semanas após a Páscoa, que dá 49 dias, 7 vezes 7. Mas te digo que se chama Pentecostes, porque a festa é no 50º dia, no dia 50, Penta, e por isso Pentecostes. Os discípulos de Paulo partiram o pão com ele em Troade no primeiro dia da semana. Foi quando Eutico caiu lá do 3º andar, porque Paulo falou até o alvorecer, e acho que essa é uma característica de quem se chama Paulo. Paulo ordenou aos coríntios e aos gálatas para fazer a coleta no primeiro dia da semana. Enfim, os cristãos primitivos se reuniam no primeiro dia da semana e não encontra nenhuma referência na Bíblia que condene essa prática ou que mantenha a lembrança do sábado como dia santificado para reunião no Novo Testamento. Isto porque a lei se cumpriu, seus aspectos cerimoniais foram abolidos. E aqui vemos e entendemos que o sábado e sua guarda estava intimamente ligada à observância cerimonial da lei. O que perdurou da lei então? Sobretudo em relação ao sábado. Perdurou o seu aspecto moral. Passamos a viver o 7º dia da criação junto com Cristo, ou seja, entramos numa nova fase da criação de Deus, a fase do descanso em Cristo. Neste período do 7º dia, a santificação é para todos os tempos futuros e não somente ao tempo cíclico da semana, a um 7º dia, um único só. Doravante, com a eternidade dada por Cristo, cessam os dias, as semanas, os meses e os anos. Temos um dia glorioso e eterno onde não haverá noite, e a sua santidade se estenderá pelos séculos dos séculos naquele que venceu a morte, cessando suas limitações, cessando a duração do tempo, cessando a vida na carne e inaugurando o infinito, o eterno, o imortal e o santo perenemente. O descanso chegou e é eterno. Não precisaremos esperar uma nova semana e um novo sábado para estarmos num dia santo. Está consumado. Nessa linha de consciência, os cristãos do primeiro século passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Isso ficou registrado como uma credencial dos crentes em Cristo nas passagens de Atos 27 e de Coríntios 16, 2. Vejamos. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Agora em Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Uma outra coisa que deve ser dita é que, na inteligência de que houve uma ruptura com as prescrições legais, tal ruptura foi feita em Cristo, o consumador, o que cessou a lei. Por isso, os cristãos, sem qualquer ordem expressa, passaram, sem qualquer oposição nas Escrituras, a não guardar um dia específico como santo. E Paulo alerta e adverte aos crentes sobre isso em Gálatas, Colossenses e Romanos. E vamos ler detalhadamente esses registros. Primeiro em Gálatas, 4, 9 a 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Agora em Colossenses 2, 16, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras
das coisas futuras, mas corpo de Cristo. Agora, em Romanos 14, 5 e 6, diz o seguinte: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aqui Paulo chama a atenção para a insignificância da observância ou inobservância de um dia específico e baseado na lei. E que a liberdade alcançada em Cristo é que dá o real valor ao dia escolhido para adorar e adorar e adorar e cultuar em espírito e em verdade. Assim, nesta fase de transição entre o temporal e o eterno, precisamos ainda de um dia para nos reunirmos. E enquanto estivermos aqui vivendo entre essas duas realidades, viveremos o sábado eterno espiritualmente. E na carne, comemoraremos a vitória de Cristo sobre tudo e todos no primeiro dia da semana, no domingo, como nossos irmãos da alvorada do reinado de Cristo, do nascedouro da igreja, celebrando o dia da vitória que nos fez poder descansar nesse eternal sábado santo do Senhor. Continuemos como eles. E por meio desta vitória, ingressamos no próximo ponto de nossa lição, que trata: Jesus é o Senhor do sábado e de tudo que há. Este é o possível terceiro motivo pelo qual provavelmente a igreja deixou de se reunir no sábado para se reunir preferencialmente no domingo. Como dissemos antes, vivemos o sábado no Senhor todos os dias, começando no dia da nossa conversão e se estendendo por toda a eternidade. Jesus subjugou todas as leis da natureza, andou sobre as águas, resistiu 40 dias no deserto, curou cegos, surdos, mudos, aleijados, ressuscitou mortos, expulsou multidões de demônios, fez peixes caírem na rede dos pescadores, tirou uma moeda, um tributo da boca de um peixe, seu rosto resplandeceu, deteve tempestades, multiplicou pães e peixes e alimentou multidões, venceu a morte e foi elevado, voou para os céus. Muitos desses milagres foram feitos no sábado e por isso escandalizaram os fariseus. Por que teria o Senhor Jesus feito esses milagres no sábado? Antes de responder isso, uma curiosidade me veio à mente. Quando Jesus foi interpelado por 3 jovens, naquela narrativa de Lucas 9, 57 a 62, vejam o que aconteceu. E aconteceu que, indo eles no caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhes observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também uma outra pessoa: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa urgência em segui-lo revela alguma coisa? Sim. E a coisa que é comum aos 3 rapazes aqui do diálogo é a frase segue-me. E a impressão que traz é: segue-me hoje, agora, segue-me já, neste tempo.
Essa imediatividade nos remete a um deslocamento, a um desvencilhamento, a uma desconexão, a uma ruptura com tudo aquilo que é estabelecido anteriormente, para assumirmos uma novidade de vida. Se você vai ter onde reclinar na cabeça, se você vai estar com os seus familiares, ou se você nunca mais os verá, perde a importância diante do estar agora com Jesus. Se você irá adorá-lo ou cultuá-lo no domingo ou no sábado, isso deixa de importar. O que importa é adorá-lo, segui-lo hoje, agora. Creio ser esta a mensagem, e é a mesma dada aquele mancebo de qualidade narrada em Marcos 10, 17 a 22. Lembra? Aquele mancebo que observava todos os mandamentos, inclusive a guarda do sábado. Então, Jesus lhe disse uma coisa, vamos ver? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus queria que aquele jovem o seguisse. Aquele jovem que cumpria todos os mandamentos, mas Jesus queria que ele abandonasse os tesouros de seu coração. Em Mateus 6, 21, nós encontramos: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No céu não terá sábado, mas terão tesouros. Jesus não é contra as riquezas em seu reino, elas abundarão, não haverá pobreza lá. O seu destaque é: onde está seu coração? Muitos hoje em dia estão acumulando um tipo de tesouro em seus corações, tesouros de legalismo, de ideologias político-partidárias, de preconceitos e até teologias nocivas. Para muitos isso não pode se chamar de tesouros, mas para quem possui, acho que é uma riqueza, um tesouro, e trocam o lugar de Cristo pelo lugar dessas coisas. Eu arrisco dizer que ainda muitos mantêm em seu coração a lei de Moisés como um tesouro insubstituível. Para esses, realmente reconhecer que Jesus é Senhor do sábado é muito difícil, se não impossível. Não o seguirão. Ele é Senhor de todas as coisas e quer ser Senhor de seu coração também. Tem gente presa à família, ao passado, a doutrinas, ao sábado. Saiba que o sábado pertence ao Senhor, Ele é o Senhor do sábado. Tem gente pensando que será salva se seguir e obedecer à lei. Outros pensam que sua salvação depende da igreja. Há até uma igreja que diz que não há salvação fora dela. Confunde efeito com causa, né? Um outro grupo mistura tudo e coloca Cristo no meio, e são aqueles que falam de Cristo, obedecem à lei, vivem pela igreja, dividem seu tesouro em compartimentos dentro lá do seu coração. Um pedacinho para a lei, um pedacinho para a igreja, um pedacinho para Cristo. A pergunta é: qual a diferença entre essas pessoas e aqueles jovens que queriam servir a Cristo? Nenhuma, pois todos não o seguem totalmente com seus corações, não descansam completamente no Senhor, não cessam seus prazeres, ou seja, ainda existem outros tesouros dentro de si tomando o lugar de Jesus. A salvação é somente e tão somente em Cristo. Hebreus 5, de 5 a 9 diz: e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus foi consumado e veio a ser a causa exclusiva da eterna salvação. O Jesus consumado é o Senhor do sábado e é o próprio Shabat.
é o cumprimento da lei, é a consumação de todas as coisas, ele é o descanso para todos os que lhe obedecem. Jesus é o Shabat, é a cessação, a consumação, o atingimento, o ápice do sétimo dia da criação. Jesus é a consumação da lei, a cessação da lei, o descanso da lei, pois esta cumpriu o seu propósito. E esta lei é a sombra dos bens futuros, como está escrito em Hebreus 10, 1. Portanto, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. A lei é a sombra de Jesus. Jesus é a imagem exata de todas as coisas, portanto, sua sombra nos cobre todos os dias de nossas vidas e, por causa da luz de sua presença, não mais precisamos de um dia para santificar o Senhor, pois estamos diante do Santo dos Santos, do próprio Senhor, da consumação de tudo em todos, da consumação dos séculos, dos tempos, dos dias e dos sábados. O véu se rasgou. Doravante, todo dia é sábado do Senhor, e essa consumação é a substituição do antigo pacto, da antiga aliança, do Antigo Testamento, que ficou velho, e agora percebemos e recebemos um novo, Jesus, pacto, a segunda aliança, o segundo testamento. O primeiro encontrava na fragilidade de Adão sua duração e teve seu fim com o nascimento do último Adão, Cristo. E Deus tirou o primeiro e estabeleceu o segundo, como podemos entender daquilo que está escrito em Hebreus 10, 8 e 9, que diz: como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. A narrativa bíblica encontrada em Isaías 58, 13, 14, é um prenúncio para quem quer mergulhar numa hermenêutica mais apurada daquilo que os evangelhos pregam em relação à pessoa de Cristo. Lá encontramos o seguinte: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. De quem Isaías está falando? Do dia do sábado? Talvez para o povo da época. Mas e para nós? De quem está falando? Do dia do Senhor ou do Senhor do dia? Ele fala de Cristo. Ora, por isso Jesus é o Senhor do sábado. Isso está registrado em Mateus 12, 18. E também lá em Marcos 2, 23 a 28 e Lucas 6, 1, dizendo: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, Jesus, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido a lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo
que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O quarto mandamento se cumpre, se consuma em Jesus, que instaurou o descanso para todos que nele creem e seguem os seus caminhos. Ele é Senhor do sábado e de tudo que existe. O dia do sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, como está em Marcos 2,27. Então podemos dizer que se o sábado foi feito para o homem, e Jesus é o Senhor do sábado, o descanso ou a cessação de todo o trabalho foi feito para o homem. E Jesus é o Senhor de todo o descanso e tem poder para aliviar o nosso fardo. Não num dia específico ou num dia específico da semana, mas para toda a eternidade. Ele fez a ruptura entre a sombra e a luz dos bens futuros. Nele encontramos o descanso e a cessação de todo mal, segundo Isaías 53:5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o Senhor do sábado. É o Senhor de nosso eterno Shabat. Aliás, que dia é hoje? Hoje é um dia para lembrares do Senhor e o santificar. Despeço-me com Romanos 15:33. Elohim HaShalom Imkohem. Amém. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém.